Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, dia em que a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão, Catedral do Papa em Roma. E hoje o Evangelho se encontra em João, capítulo 2, versículos 13 a 22, que diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante do Evangelho da purificação do templo. Nesse dia que a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão, o Evangelho fala sobre o templo. E é importante que se diga que o templo era o lugar do encontro com Deus. Casa de oração. E por isso merecia todo respeito, todo zelo. Por isso o templo, ele tem toda uma dignidade, porque ali habita Deus. É preciso ter um grande respeito. Se a gente for pensar nos dias de hoje, quantas pessoas já não reconhecem a dignidade do templo? Quantas pessoas já não reconhecem a sacralidade do templo? Estou falando aqui do templo de pedra, de tijolo. Basta a gente perceber como é que a gente entra e sai no templo da igreja. Às vezes a gente entra de qualquer jeito. Às vezes quando a gente entra no templo, já não faz um momento de oração, já entra e já vai encontrando pessoas, e já vai conversando com todo mundo, já vai batendo papo. E a última coisa que a gente faz é rezar. Conversar com Deus, encontrar-se com Deus. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai perdendo a sacralidade do templo, o respeito, o zelo pelo templo. Cuidado, meu povo. Agora, existe um outro templo. É bem verdade que Jesus, o próprio Jesus se apresenta nesse evangelho como templo. Como templo. Porém, eu quero ressaltar um outro templo. Qual templo, Padre? Deus habitava o templo de pedra, mas Deus também quis habitar um outro templo, que sou eu e que é você. Nós somos casa de Deus, nós somos morada de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. É aquilo que São Paulo escreve na carta aos Coríntios. Vós não sabeis que sois templos do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Veja, meu povo, Deus quis habitar em cada um de nós. Nós somos casa de Deus. Nós somos morada de Deus. Nós, nesses últimos tempos que estamos vivendo, nós temos acompanhado até nos noticiários quantas profanações de pessoas incrédulas com respeito ao templo. Pessoas que tocam fogo no templo, pessoas que invadem os templos e fazem profanações, atitudes obscenas dentro do templo, desrespeitando aquilo que é sagrado, a presença de Deus. Porém, meu povo, cabe uma pergunta:
Como é que nós estamos cuidando do templo de Deus que somos nós? Será que estamos zelando pela casa de Deus que somos nós? Ou será que nós também estamos profanando o templo de Deus que somos nós? O templo de Deus é um lugar santo. E se Deus quis habitar em nós, é porque Ele quer que nós também sejamos santos. E essa é a nossa vocação. E devemos buscar santidade de vida. Deus habita em você. E é por isso que você não pode viver de qualquer jeito. É por isso que você não pode viver de qualquer forma. A casa de Deus precisa estar santificada, precisa estar limpa, precisa ser purificada. Como nós estamos hoje? Em que estado nos encontramos? Em estado de graça ou em estado de pecado? Que o Senhor purifique o nosso coração, a nossa alma. Que o nosso coração hoje seja um altar onde Deus habita e que Ele seja adorado. Meu irmão, minha irmã, que você possa sempre valorizar e conservar santo o seu corpo. Que você possa, aquilo que o Padre diz no final da missa, né? Glorificar ao Senhor com a vossa vida. São Paulo, em uma de suas cartas, ele vai dizer que ele vai glorificar o Senhor no seu corpo. E é isso que precisamos fazer. Glorificar a Deus no nosso corpo. E quando é que nós glorificamos a Deus em nosso corpo? Quando vivemos pureza e santidade. Eis a nossa vocação. Que o Espírito Santo nos torne puros e santos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.